Irmãos, nós estamos estudando o capítulo 6, o comecinho, os 8 primeiros versículos, já faz algumas semanas. Acredito que hoje nós vamos terminar esse trechinho. E aí depois, no versículo 9, começa uma outra seção do livro. No versículo 6, 9, começa uma outra seção que nós chamamos de seção Toledote. Os irmãos veem aí no versículo 9, eis a história de Noé. Aqui começa uma outra seção do livro. A outra sessão, como nós já aprendemos, já a sessão do Toledote. Então, hoje nós vamos terminar não somente esta sériezinha, do capítulo 6, 1 a 8, mas vamos terminar também uma sessão do livro, que acaba aí no versículo 8. Nós temos falado, os irmãos que têm acompanhado as exposições em Gênesis 6, 1 a 8, os irmãos têm visto, nós temos falado que esse trecho, esse pequeno trecho de 8 versículos, mostra que o aumento do pecado traz o juízo de Deus. Nós estudamos os 3 primeiros versículos, e nesses 3 primeiros versículos destacamos essa verdade: o aumento do pecado traz o juízo de Deus. E eu disse para vocês que nós tivemos que nos deparar, enquanto estudamos esses 3 primeiros versículos, e o versículo 4 também se inclui nisso, nós nos deparamos com a porção da Bíblia que se constitui no trecho mais desafiador do ponto de vista exegético, hermenêutico. Cada pedacinho, cada frasezinha, cada expressãozinha de Gênesis 6, de 1 a 4, representa um grande desafio para o intérprete. O intérprete tem que lidar com coisas difíceis aqui, e nós pudemos caminhar com alguma dificuldade, os irmãos acompanharam, nós pudemos expor esse trechinho, os irmãos puderam acompanhar e extrairmos as lições necessárias. Nós, então, dissemos isso, que o aumento do pecado traz o juízo de Deus, isso com base nos 3 primeiros versículos, e entramos, então, depois, numa sessão um pouquinho maior aqui desse trecho, do 1 ao 8, e dissemos que o aumento do pecado gera tristeza em Deus. É uma outra lição que nós aprendemos desse trecho, e esta lição está baseada nos versículos 4 a 7. É a porção maior, é a divisão maior do trecho, dizendo que o aumento do pecado gera tristeza em Deus. E caminhamos por esses versículos, mas nós só chegamos ao versículo 5. Estudamos só o versículo 5, o versículo 4 e o versículo 5. Então, ainda estamos nessa divisão. Nós não terminamos essa divisão ainda. Estamos aprendendo que o aumento do pecado produz tristeza em Deus. E olhando para a divisão que trata desse assunto, estudamos o versículo 4, estudamos o versículo 5, mas não estudamos o versículo 6 e o versículo 7. Esses 2 versículos nós não vimos, e esses 2 versículos pertencem a essa seção maior que diz que o aumento do pecado produz tristeza em Deus. E hoje, vamos olhar então esses 2 versículos, encerrando essa porção que mostra essa verdade sobre a tristeza de Deus em face do pecado, e depois, se o Senhor permitir, nós vamos encerrar esse trecho de Gênesis com o versículo 8, destacando que o aumento do pecado manifesta também a graça de Deus. A graça de Deus aflora de maneira especial com o aumento do pecado. Nós vamos ver isso no versículo 8, se o Senhor permitir. Então observem, vamos os irmãos que vieram nos sermões anteriores e acompanharam a exposição do versículo 4, do versículo 5, no ponto 2, poderão então agora se recordar aí mais ou menos do que nós dissemos enquanto explicamos esses versículos, e todos juntos vamos entrar então no versículo 6. O versículo 6 então pertence a essa segunda divisão. O aumento do pecado produz tristeza em Deus. O versículo 6 mostra isso de modo bastante claro, porque ele começa já com uma afirmação que é uma afirmação intrigante, uma afirmação muito intrigante, e os irmãos que leem essa afirmação do versículo 6, geralmente
deixam nascer, isso é automático no coração da pessoa, é automático no coração do leitor, deixa nascer no coração, na mente, uma pergunta. O texto diz assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Então uma afirmação como essa faz com que imediatamente na nossa mente, no nosso coração, surja a pergunta: como nós podemos dizer que Deus se arrependeu? E por que nós levantamos essa questão? E é uma questão legítima, é uma questão válida, é uma questão relevante. Porque quando nós pensamos na palavra arrependimento, sob a nossa perspectiva, nós relacionamos essa palavra ao cometimento de erros. Nós nos arrependemos de quê? Nós nos arrependemos de coisas erradas que nós fizemos. Quando nós olhamos para a nossa vida e vemos e recordamos ou observamos decisões erradas que nós tomamos, atitudes erradas que nós tomamos, caminhos errados que nós palmilhamos, quando olhamos para essas coisas, nós nos arrependemos e dizemos: eu não deveria ter feito isso, eu errei. E como nós podemos então aplicar uma linguagem como essa, relacionar um verbo como esse, o verbo arrepender-se, a um Deus que não erra, a um Deus que sabe tudo, um Deus que é perfeito, que é infinitamente sábio e que jamais errou e nunca errará? Como nós podemos olhar para esse versículo e entendê-lo corretamente? Claro que nós não somos os primeiros a lidar com isso. É claro que essas questões que aparecem na Bíblia, nós sempre temos que lidar com elas, sempre o cristianismo e o judaísmo tiveram que lidar com essas perguntas que são perguntas difíceis. Até porque a própria Bíblia diz que Deus não se arrepende. Se os irmãos olharem com atenção no livro de Números, e notem, da mesma autoria de Gênesis, o livro de Números, veja na sua Bíblia, veja o capítulo 23, Números 23, veja o que diz esse trechinho, Números 23, versículo 19. Preste atenção aí, veja aí na sua Bíblia uma frase diante da qual todos nós vamos dizer amém, com toda segurança. Diz o texto de Números 23, 19: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Amém? Todos vão dizer amém. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ninguém discorda disso. Como então Gênesis 6 diz que Deus se arrependeu? Quando nós olhamos para o primeiro livro de Samuel, nós encontramos no capítulo 15 afirmações que parecem se contradizer. Uma afirmação parece negar a outra. Veja 1 Samuel 15. Observe o versículo 11. 1 Samuel 15, no versículo 11. Deus falando com Samuel. E veja o que Deus fala a Samuel. Ele diz assim, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 11. Arrependo-me de haver constituído Saul rei. Ele afirma expressamente que ele se arrependeu de ter constituído Saul como rei de Israel. Veja agora o versículo 29. Uma página, na mesma página da Bíblia. Aqui na minha Bíblia está na mesma página. E veja o que diz o 29, na mesma página aqui na minha Bíblia. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende. Alguns versículos antes ele falou que Deus se arrependeu, e agora ele fala Deus não se arrepende. Uma contradição, entre aspas, presente aqui na mesma página. E quando nós prosseguimos a leitura, depois do 29, nós chegamos no 35, que diz: nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. Final do versículo 35. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Afinal de contas,
Deus se arrepende ou não? Porque no mesmo capítulo está escrito que ele não se arrepende e que ele se arrepende. Não dá para a gente saber qual dos dois capítulos, qual dos versículos no mesmo capítulo está dizendo a verdade. Como nós podemos lidar com essas coisas? O Salmo 110 também fala, versículo 4, que Deus não se arrepende. Como lidar com isso? Irmãos, a resposta que é dada a uma questão como essa, e eu quero apontá-las aqui para os irmãos, é uma resposta tradicional, antiga. Há diferentes respostas, mas existe uma resposta que a tradição hermenêutica, a tradição exegética tem oferecido. E a resposta mais comum, a resposta mais tradicional diante de um dilema como esse, com o qual nós temos que lidar, um dilema que muitas vezes os incrédulos levantam, incrédulos que estudam a Bíblia. Há incrédulos que estudam a Bíblia com o único objetivo de encontrar nela inconsistências. E então trazer essas inconsistências para os crentes, para dizer para os crentes, olha, você crê num livro falso. Porque o livro que você aceita como divino está repleto de inconsistências, está repleto de contradições. Então, nós temos muitas vezes que dar respostas a essas pessoas. Nós chamamos essas respostas de respostas apologéticas. São respostas que tentam defender a fé cristã, que tentam defender a palavra de Deus em face dos ataques dos inimigos, que são constantes. Os inimigos, constantemente, muitos, como eu disse, estudam mesmo a Bíblia em profundidade para poder atacá-la. Então, qual é a resposta que a tradição cristã, a tradição judaica, a tradição hermenêutica judaico-cristã tem adotado em face de um problema como esse aqui? A resposta mais comum é que, muitas vezes, os autores bíblicos usam, na linguagem acerca de Deus, o que é chamado, o que eles chamam de uma linguagem antropopática. O que é isso aí? O que é uma linguagem antropopática? Na verdade, a expressão completa é linguagem antropopática pedagógica. Você fala, nossa, é complicado isso. Não é complicado, não, é muito simples, muito fácil de entender. O que é uma linguagem antropopática? É uma linguagem que atribui a Deus sentimentos humanos. E essa linguagem antropopática que atribui a Deus sentimentos humanos, ela é pedagógica. Em que sentido ela é pedagógica? Ela quer ensinar algo para mim e para você. É uma linguagem que é usada assim, atribui sentimentos humanos, por isso chama antropo, de homem, antropopática, de patos, que significa sofrimento e tudo mais, e num sentido menos físico, os sentimentos. Por que essa linguagem que atribui esses sentimentos humanos a Deus, ela é pedagógica? Porque ela quer nos ensinar alguma coisa. Nós, em vez de nós levantarmos questões, como pode Deus se arrepender? Na realidade, o que essa linguagem quer fazer não é criar dúvida em nós. O que essa linguagem quer fazer não é levantar uma questão teológica para que nós debatemos, ainda que isso aconteça com mais frequência do que a gente gostaria. O que essa linguagem quer produzir em nós, o que o autor quer produzir em nós com essa linguagem, é ensino. Ele quer nos ensinar alguma coisa. Ele quer nos transmitir uma verdade importante acerca de Deus. Por isso ela é antropopática e pedagógica. E o que ela quer nos ensinar? Ela quer nos ensinar que Deus sofre. E isso é muito importante aprender. Deus sofre. É importante aprender isso, porque a nossa tendência é criar ídolos, ideias, projeções mentais acerca de Deus que não correspondem com o ensino bíblico. Nós podemos criar em nossa mente a ideia de que Deus é uma força impessoal. E, sendo impessoal, Ele é impassível. É uma energia que controla o universo. E essa energia não tem sentimentos. É uma força. É um princípio ativo. Uma linguagem das testemunhas de Jeová, quando falam do Espírito Santo, é um princípio ativo, ou uma energia cósmica,
como dizem as religiões que estão mais voltadas para o hinduísmo. Uma força que unifica, que controla o cosmos. Eu costumo sempre mencionar a série, a saga Guerra nas Estrelas, que fala tanto disso, que a força esteja com você. Você está no lado escuro da força, tem o lado claro da... Deus é uma força. E isso então arranca de Deus os seus atributos, a sua personalidade e a realidade, o fato de que Deus não é impassível, Ele sofre, Deus padece. E isso nos choca. Deus padece por nossa causa. E essa lição, a linguagem é antropopática e é pedagógica, porque ela quer transmitir essa lição para nós. Nós temos que ser tocados por essa lição. Nós temos que ser tangidos por essa lição. E temos que ser transformados por essa lição. Deus padece. Ele sofre. Ele se entristece quando ele vê o pecado. Nos dias em que o cristianismo estava ali lançando as suas raízes no solo do Império Romano, helenizado, com uma cultura helenizada, existia o ensino filosófico e doutrinário que foi assimilado pelos primeiros cristãos no século II, no século III, o ensino helenista de que Deus é impassível. Essa palavra, a palavra impassível, era a palavra que caracterizava a visão que os primeiros teólogos da igreja tinham acerca de Deus. Na história da teologia cristã, na história do pensamento cristão, quando nós observamos os escritos dos primeiros pais da igreja, os teólogos antigos, nós percebemos nos seus escritos, nós percebemos nas suas cartas, nos seus sermões, nos seus livros, que eles concebiam a ideia de um Deus que era impassível, inamovível em seus sentimentos. Deus não era, na visão deles, construída a partir de ideias helenistas, de ideias da filosofia grega. Deus não sofria, Deus não padecia, Deus não se entristecia. Mas essa concepção é uma concepção errada. Por quê? Porque a linguagem antropopática pedagógica, ela é verdade que ela não traduz exatamente o que Deus sentiu, mas traduz alguma coisa. E essa alguma coisa que Deus sentiu se parece muito com o que nós chamamos de arrependimento. Se parece muito com o que nós chamamos de tristeza. Se parece muito com o que nós chamamos de angústia. Tomás de Aquino, talvez o maior teólogo medieval, ele disse que a linguagem sobre Deus presente na Bíblia, ele disse que essa linguagem é uma linguagem analógica. Os irmãos podem ir guardando esses termos aí. Isso compõe a linguagem teológica, né? Os termos técnicos teológicos que a gente vai aprendendo aos pouquinhos aqui na igreja. Tomás de Aquino não falava de uma linguagem antropopática pedagógica, né? Tomás de Aquino falava de uma linguagem analógica, que é muito semelhante a isso. Tomás de Aquino dizia, olha, quando a Bíblia diz, por exemplo, Deus se arrependeu, é claro que Deus não sentiu o mesmo, exatamente o mesmo, que nós sentimos quando nós nos arrependemos. Porque nós somos pecadores, somos falhos, somos humanos. É claro que Deus não partilha exatamente dos mesmos sentimentos. Mas a palavra de Deus usa essa linguagem
Deus se arrependeu porque o que ele sentiu é análogo, é semelhante ao que nós sentimos quando nós nos arrependemos. Tristeza. O arrependimento é marcado por isso. Tristeza, angústia, dor. O que Deus sentiu aqui nesse versículo 6, o que Deus sentiu é algo semelhante, análogo àquilo que nós sentimos em nosso coração quando nós nos angustiamos arrependidos. Por isso Tomás de Aquino disse, essa é uma linguagem analógica. Nós podemos ter alguma noção do que Deus sentiu. Por quê? Porque nós já sentimos algo semelhante. Nós já nos arrependemos e podemos ter uma noção, mais ou menos, do que Deus sentiu naquele momento, quando Ele olhou para a terra e viu o homem ali mergulhado no pecado, na iniquidade, na maldade. Existem outras formas de linguagem que são usadas pelos escritores bíblicos, que nos ajudam a compreender melhor o arrependimento de Deus. Posso dar um outro exemplo aqui, abrindo um parênteses, um pequeno parênteses. Existe o que a gente chama de linguagem, e ela é muito comum, é linguagem fenomenológica. Vou falar, nossa, pastor, não aguento mais. Segura aí. Tem a eu falei da linguagem antropopática, pedagógica. Falei da linguagem analógica, que é praticamente o mesmo que linguagem antropopática pedagógica. E agora estou falando da linguagem fenomenológica. Por que essas coisinhas são importantes? Porque elas nos ajudam a entender algumas coisas. Nós não podemos mais engatinhar. Tem irmãos que engatinham na Bíblia. Estão engatinhando. E não entendem quase nada. Porque, às vezes, não conseguem lidar com essas questões. E ficam apavorados diante de algumas coisas que leem. Nós temos que amadurecer, nós temos que aprender essas coisas. Existe, sim, na Bíblia, o que nós chamamos de linguagem fenomenológica. E o que é isso, uma linguagem fenomenológica? A linguagem fenomenológica, ela descreve as coisas, não como elas realmente são, na sua essência, como elas de fato são na sua essência. Mas ela descreve as coisas como elas parecem ser para aquela pessoa que observa. Por exemplo, eu digo assim para os irmãos, o sol se pôs. O sol se põe? O sol se escondeu atrás da montanha. O sol se esconde atrás da montanha? Não. O que acontece? Acontece que a Terra gira, não é assim? Me ensinaram na escola que a Terra gira. E a Terra girando, então, tem aí as alternâncias de dia e noite. O sol não se esconde em lugar nenhum. Mas da perspectiva de quem olha, da minha perspectiva que estou observando, a impressão que eu tenho é que o sol está se escondendo atrás da montanha. Então, eu uso a linguagem fenomenológica, descrevendo aquele evento a partir da forma como o evento se parece para mim. O nome disso é linguagem fenomenológica. A Bíblia tem linguagem fenomenológica? Tem ou não tem? Tem. E é importante nós sabermos que a Bíblia tem linguagem fenomenológica, porque isso explica várias coisas que nós não entendemos. Eu vou dar um exemplo para os irmãos, muito próximo do que estamos estudando aqui. Vejam, por exemplo, Êxodo 32. Vejam aqui a linguagem fenomenológica e como ela nos ajuda a entender várias coisas e resolver vários problemas. Veja aí, Êxodo 32, 12 a 14. Fala assim, Êxodo 32, 12 a 14. Moisés conversando com Deus. É um momento
especial. É um episódio aqui muito marcante na história do Êxodo. Veja aí o que diz. Êxodo 32, versículo 12. Diz assim: por que hão de dizer os egípcios, é Moisés falando, intercedendo, com maus intentos os tirou, falando de Deus, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira, Moisés falando com Deus, torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Vejam, a mesma linguagem que nós estamos vendo em Gênesis 6. Só que se referindo aqui a outra atitude de Deus, não tristeza, outra coisa. Voltar atrás. Aqui arrependimento é voltar atrás. Não é tristeza, não é angústia. 13. Lembra-te de Abraão. Aqui Moisés apelou, né? Quando fala de Abraão, parece que o coração de Deus se derrete. Quando fala de Abraão, o coração de Deus não aguenta. Então, aqui tem uma chave, né? Senhor, lembra-te de Abraão. Aí é difícil Deus falar não. Né? Ele continua. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Senhor, lembra-te dos patriarcas. O Senhor prometeu a eles preservar uma semente, preservar um povo. Lembra-te deles, não destrua esse povo. E então vem o versículo 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Olha aqui. Deus tinha tomado uma decisão. Ele pensou bem, acho que eu estou pegando pesado. Realmente é um exagero, Moisés tem eu estou errado, Moisés está certo. Moisés, eu errei, dessa vez eu peguei pesado, você está certo. Desculpa, é que eu sou um Deus ainda do Velho Testamento, não amadureci muito. No Novo Testamento já vou estar um pouco mais amadurecido, mas agora no Velho eu ainda estou treinando ainda, não estou muito maduro ainda. Você tem razão, Moisés, eu me arrependo. É isso? Claro que não! Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui a descrição dos fatos no modo como pareceu aquele que descreve. A aparência das coisas foi que Deus voltou atrás e tomou outra decisão. Isso é linguagem fenomenológica. Na verdade, Deus já tinha planejado, inclusive a súplica de Moisés e todo esse diálogo e tudo mais, tudo isso já estava nos planos de Deus. Mas da perspectiva de quem vê, a aparência dos fatos dava a ideia de que Deus reconheceu sua falha e voltou atrás. Isso é linguagem fenomenológica. Então nós caminhamos pela Bíblia percebendo esses movimentos, percebendo esses recursos de linguagem, percebendo essas formas de falar, e assim nós vamos prosseguindo. E o versículo 6 então diz: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. O que significa isso? Deus se entristeceu. E o que é curioso notar aqui, irmãos, é que essa expressão, Deus se arrependeu, a língua hebraica, ela tem formas de usar o verbo, é uma língua muito diferente da nossa, mas ela tem formas de usar o verbo em que essa mesma palavra, se arrepender, é aplicada ao sentimento que alguém tem quando perde um ente querido. Ou seja, é uma tristeza de luto. Deus olhou para o homem, e quando o texto fala que ele se arrependeu, a ideia presente nos termos originais é que os seus sentimentos foram sentimentos de alguém que está de luto pela perda de um ente querido. É uma tristeza grande ou pequena? Muito grande. Os irmãos têm vivenciado
ao longo da sua história, momentos como esse, na sua vida ou na vida de outras pessoas. E os irmãos sabem a intensa dor que há no coração de quem perde um ente querido. E é esse o sentimento que é evocado aqui. Por que isso é importante? Porque essa linguagem é uma linguagem pedagógica. Porque muitas vezes nós imaginamos, e isso tortura muitos crentes sofrem com isso desnecessariamente. Essa visão que eu vou mencionar agora é uma visão que faz com que muitas pessoas não consigam se relacionar com Deus como devem, porque muitas pessoas pensam em Deus como um déspota rancoroso, que vive olhando a nossa vida, vasculhando a nossa vida, para ver se encontra algum erro, e então, encontrando esse erro, ele diz: ahá, te peguei, agora você vai ver. E as pessoas acreditam nisso. As pessoas acreditam que Deus é assim, que Deus é alguém sempre pronto para punir, que está lá vasculhando todo o tempo para ver se encontra alguma coisa errada em nós, o que não é difícil de encontrar. E quando Ele encontra, então, nós estamos perdidos, porque Ele vai de pronto nos punir, vai de pronto pesar a sua mão sobre nós, vai tirar a sua graça, vai virar o seu rosto contra nós e não vai mais nos favorecer. São ideias que são lançadas, são criadas por nós mesmos na nossa mente, porque nós não conhecemos o Deus da Bíblia, quando na verdade Ele é tardio para se irar. E quando olhamos para esse texto, nós aprendemos que Ele não é assim. Deus não é assim. Apague essa visão. Apague essa visão desse déspota rancoroso, pronto a punir. Eu me lembro de alguns anos atrás, eu li um livro chamado O Crime do Padre Amaro, de Essa de Queiroz. É muito, muito interessante a história, o crime do Padre Amaro. Dá para a gente compreender um pouquinho do modo como funcionava o catolicismo naqueles tempos. Mas o que mais marcou a minha leitura do crime do Padre Amaro, do Essa de Queiroz, foi uma personagem curiosa, Dona Josefa. Dona Josefa era uma católica rigorosa. Aquela católica legalista, ali com as suas rezas, com suas promessas, com seus terços, todos ali rezando sempre na igreja, e suas confissões, suas obrigações ali junto ao catolicismo, e com um rigor enorme, firme ali. E ela saiu da cidade grande e foi para uma vila pequena, e o padre dessa vila pequena era um padre simples, que não conhecia todas essas complexidades e as intrigas que havia no catolicismo mais urbano e mais cheio da malandragem. E ela procurou o padre com um grande dilema. Disse: padre, eu tenho um problema, eu estou com problemas de pigarro. Pigarro é catarro, né? Não é isso? Desculpa falar, é nojento isso, né? Mas vocês já jantaram, já? Esqueçam depois, só não ouçam um sermão depois de novo na hora do almoço. Né? Mas enfim. E ela dizia que na hora que ela estava rezando a Ave Maria, às vezes vinha a vontade de cuspir o catarro. E aí ela falava o nome da Virgem, Ave Maria, e vinha. Ela tinha que cuspir. Ela falava: mas se eu cuspo o catarro, eu estou cuspindo o nome da Virgem junto, com catarro. Então eu não posso cuspir, acabei de falar Ave Maria. Como é que eu vou cuspir o catarro com o nome da Virgem? Não dá. Então eu tenho que engolir o catarro. Mas se eu engulo o catarro, aí eu mando o nome da Virgem para o intestino para se misturar com as fezes. Então o que é que eu faço, padre? Eu não sei o que fazer, padre. Eu não sei o que eu faço. Se eu cuspo, eu blasfemo contra a Virgem. Se eu engulo, pior ainda. O que eu faço com o meu catarro na hora que eu estou rezando? E o padre olhou para ela, ficou com pena e disse: Dona Josefa, Deus não é essa figura que a senhora pensa. Deus não é assim.
Deus não é esse general, esse carcereiro, né, ali, olhando para nós o tempo todo, querendo nos punir a todo instante. Deus é um Pai amoroso. Deus é compreensivo. Deus é paciente. Deus vê o coração. Ele sabe da nossa natureza frágil. Ele sabe que somos pó, que estamos tentando acertar, que como seus servos, nós queremos seguir em frente, queremos agradá-lo, mas nós somos frágeis, pequenos. Ele sabe disso. E a ensinou. Ela ficou muito irritada com o padre e disse que ele era um paspalhão que não servia para nada. Ela ficou indignada com isso, porque na cabeça dela, essa figura de um Deus assim bondoso não poderia de modo nenhum ser verdadeira. E nós rimos da dona Josefa aqui. Mas muitos crentes pensam assim também. Que Deus é um déspota rancoroso. Pronto para pegar a cinta e nos disciplinar como filhos. Depressa. Pronto para pegar o chicote e nos alcançar com o seu chicote assim que nós pecamos. E nos fazer sofrer e tirar de nós a sua graça porque encontrou uma falha em nós. Quando olhamos para um texto como esse, nós aprendemos que Deus não é assim. Esse texto é tão maravilhoso. Eu vejo aqui diante de nós uma preciosidade da palavra de Deus. Nós não estamos diante somente de uma porção da Bíblia repleta de nós para desatar. Nós estamos aqui somente diante de um trechinho da Bíblia cheio de desafios hermenêuticos. Nós estamos diante de uma pérola aqui. Nós estamos diante do raio-x do coração de Deus. O que nós temos aqui é uma tomografia. Mas não é uma tomografia qualquer. Nós temos aqui uma tomografia do coração de Deus. Vocês sabem o que isso significa? Para nós. O quanto nós podemos aprender com essa tomografia? Nós temos aqui uma tomografia que mostra o coração de Deus triste. O coração de Deus em luto. Nós vemos no versículo 5 um outro coração. No versículo 5 fala que o coração do homem, o texto diz no versículo 5, havia mau desígnio em seu coração continuamente. Nós temos um retrato, uma tomografia do coração do homem, no versículo 5. Mas no versículo 6, a tomografia, ao raio-x do coração de Deus. Enquanto o coração do homem maquina o mal continuamente, o coração de Deus, diz o texto, se entristece, se angustia, fica de luto, sofre por causa do pecado humano. O que nós temos aqui não é um Deus impassível, não é uma força, não é o Deus grego impassível, não é uma energia, não. Nós temos aqui alguém que vê o meu pecado, alguém que vê o seu pecado e chora, e sofre, e padece. Irmãos, isso é demais para mim. Isso é demais. Quando eu olho para mim, e eu vejo a minha insensibilidade, quando eu peco contra Deus, quando eu olho para mim e vejo o modo como eu sou indulgente com os meus pecados, isso não é nada. Tem gente que faz coisa pior. Isso é uma coisinha à toa. Deus nem liga para isso. Quando eu olho para a minha indulgência em relação ao pecado, a minha falta de sensibilidade, o modo como nós nos endurecemos na incredulidade, em práticas que Deus reprova. Quando olhamos para nós, nessa postura, e olhamos para um texto como esse, que mostra Deus vendo os corações, vendo a maldade dos corações, e padecendo e sofrendo, isso me deixa envergonhado, isso me deixa sensibilizado. Cremos num Deus, adoramos um Deus que padece. Na sequência do versículo vem um paralelismo. Vejam no versículo 6, a última frase, que é uma frase que explica, é um paralelismo. Paralelismo é uma repetição do que foi dito anteriormente, com outras palavras.
Então, a última frase do versículo 6 explica a primeira frase. Explica o que é arrepender-se. O texto diz: e isso lhe pesou no coração. A palavra que o autor bíblico usa aqui é uma palavra que evoca a ideia de ferimento e dor. O texto está dizendo o seguinte: Deus sentiu uma dor no seu peito. O coração de Deus foi ferido quando ele viu o pecado humano. O aumento do pecado produz tristeza em Deus. O coração dele foi ferido. Ele sentiu dor. Nós temos realçado esse aspecto. Temos destacado esse ponto. O aumento do pecado produz tristeza em Deus. E os irmãos não devem reduzir o impacto da palavra tristeza. A tristeza de que o texto fala é uma tristeza de luto. A tristeza de que o texto fala é uma tristeza de dor, de um coração ferido. Nós temos que pensar nisso quando falamos da tristeza de Deus. Nós ferimos o coração de Deus. Nós fazemos o coração de Deus doer quando nós pecamos contra Ele. Essa sim é a visão correta que temos do nosso Senhor. Esta sim. E isso deve produzir em nós uma postura diferente. Senhor, diz o autor do hino, com os meus pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. É o que diz o hino que nós cantamos às vezes no final do culto. Com os meus pecados eu te entristeci. E quando lembramos disso, que isso é verdade, que isso é real, isso não é uma poesia, não é só uma poesia, isso é uma realidade teológica. É tão real quanto as coisas que nós vemos e podemos apalpar. Quando aprendemos isso, então o nosso coração também se torna sensível. Eu entristeci o meu Deus, o meu Rei, o meu Salvador, eu o feri. Eu feri o seu coração, do Deus que me ama, que deu seu Filho por mim. Oh meu Deus, me perdoe, me perdoe, me perdoe. E o texto prossegue. E o texto prossegue numa outra direção. Eu gostaria de parar aqui o sermão. Eu não queria continuar, não queria ir para o versículo 7. Mas o pregador não tem muita opção. Como eu queria acabar no versículo 6. Mas não tem jeito. Eu tenho que ir para o 7. O versículo 7 não é tão gostoso, entre aspas, como o versículo 6. O versículo 6 mostra o Deus da ternura, mostra o Senhor tocado pelo nosso pecado, sofrendo e padecendo por nós. E essa figura faz com que o nosso rosto se enterneça. Essa descrição faz com que a nossa rebeldia se desmanche. Se nós estamos com os braços levantados, toda essa ternura de Deus faz com que nós nos desarmemos e nos aproximemos dele dizendo: Senhor, me perdoe por ter feito o que eu fiz. Mas, quando nós prosseguimos na exposição e na leitura do texto no versículo 7, quando nós prosseguimos, nós percebemos que a tristeza de Deus não para aí. Deus não é como nós. Quando um filho entristece um pai, o que o pai faz? Já passou a fase da disciplina, já passou a fase do castigo, do mandar para o quarto, já passou a fase da vara. O pai está ferido pela ofensa do filho, e o que ele faz? Não há o que fazer. Ele então se entristece,
a sua tristeza se protrai no tempo, ele fica deprimido, triste, por um longo tempo, talvez até morra de tristeza. Mas quando nós olhamos para o texto diante de nós, nós descobrimos que a tristeza de Deus não é assim. A tristeza de Deus existe, é profunda, é real, é a expressão do ferimento feito no coração dele, mas essa tristeza não fica a se lamentar. Essa tristeza não fica ali a se angustiar deprimida. Não é uma angústia do homem depressivo, não é assim. Essa tristeza de Deus se levanta, faz com que Deus se levante e assuma outras direções. Ele não fica só ali olhando para aquilo e se lamentando. Quando eu era pequeno, a minha avó, a minha nona, ela usava uma expressão, eu não sei se isso existe no dicionário ou não. Ela falava, quando eu estava reclamando, né, porque tinha apanhado, porque tinha feito, eu estava triste por alguma coisa, geralmente que tinha apanhado, ela dizia que eu estava munhando. Para de munhar. Existe isso? O verbo munhar. Para de munhar, seu munhão. Hã? Vocês nunca ouviram isso? Nunca ouviram isso? Eu cresci escutando isso. Acho que eu tenho um vocabulário à parte, não é possível. Eu tenho um vocabulário à parte, né? Por quê? Eu cresci escutando isso. Deve ter no dicionário. Pode procurar aí, pastor Thomas. Munhar. Procura aí. Novo dicionário Aurélio. Se não tem, tem que ter. E ela dizia para mim, eu ficava... Para de munhar! Para de munhar! Moleque munhão! Era assim, achou? Não tem? A minha nona Helena, então, inventou a palavra, ou sei lá quem inventou para ela. Mas nós não podemos ficar com o versículo 6 e conceber na nossa mente a ideia de um Deus munhão, na linguagem teológica da nona Helena. Um Deus munhão, ali se lamentando, ali só chorando e triste e angustiado. Não. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos que o Senhor, no meio da sua tristeza, se levanta e realiza alguns atos. E é isso que deve ser somado ao nosso sentimento, à nossa visão de Deus, quando nós pecamos contra Ele. Ele não somente se entristece, Ele se levanta no meio da sua tristeza. E o versículo 7 diz, disse o Senhor. E aí então, nós vemos que no meio da sua tristeza, Ele se dispõe a tomar medidas que devem incutir em nós, não somente o sentimento de ternura que o versículo 6 evoca, mas também o sentimento de temor, porque o que Ele vai falar agora é assustador. Ele vai dizer, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O que é isso? Farei desaparecer. Essa linguagem é uma linguagem extremamente irônica. Sabe por quê? Porque no capítulo 1, Deus faz as coisas aparecerem. Ele diz, haja. E aquilo então aparece. E tudo vai aparecendo, 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 aparecendo. Aparece a terra, aparece o mar, aparecem as estrelas, aparece a lua, aparece o sol, aparecem os animais, aparecem as aves, tudo vai aparecendo. Agora então, Deus olha para o pecado do homem e Ele diz, farei desaparecer, eu vou apagar. Essa é a ideia presente aqui. Eu vou apagar, eu vou desfazer o que eu fiz. Meu Deus, o quê? Eu vou desfazer o que eu fiz. O que eu fiz, eu olhei e era bom. Agora, aquele algo bom que eu fiz, eu vou desfazer. Esse será meu castigo. Eu estou triste,
por causa do pecado. E a forma como eu vou expressar a minha indignação pelo pecado e a minha tristeza pelo pecado é assim: eu vou retirar o que eu dei. Eu vou destruir o que eu construí. Eu vou fazer desaparecer o que eu fiz aparecer. Eu vou remover o que eu concedi. Senhor, é isso que acompanha a sua tristeza? Sim, é isso. Me conheçam. Pensem nas coisas que eu lhes dei. Pensem nas coisas boas que eu fiz aparecer na sua vida. Pensem nas coisas maravilhosas que eu construí para você. Pense nisso. Eu farei essas coisas desaparecerem. É isso que eu vou fazer. Nós olhamos para essas coisas, uma verdade como essa, isso nos assusta, nós pensamos, será que Deus age sempre assim? Quando nós olhamos para Isaías 63, nós encontramos algo semelhante, a tristeza de Deus acompanhada disso. Vejam Isaías 63. Isaías 63, versículo 10. Vejam o que diz a Sagrada Escritura, Isaías 63, 10. Diz assim, falando sobre o povo de Israel, o povo de Deus. Deus deu àquele povo uma terra. Deus deu àquele povo descanso dos seus inimigos. Mas aquele povo se revoltou contra Deus. Deus lhes deu cidades. Deus lhes deu um país. Deus lhes deu colheitas. Deus lhes deu saúde e crescimento. Nós encontramos então o versículo 10 do capítulo 63, quando aquele povo se rebela e entristece o coração de Deus. Isaías 63, 10 diz assim, versículo 10, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, deixaram Deus triste. E o versículo continua dizendo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Deus mesmo removeu tudo o que havia dado a eles, tudo. Removeu o país, removeu as cidades, removeu as colheitas, removeu tudo, removeu os filhos, tudo. Ele se entristeceu e tirou tudo que eles tinham. Efésios 4:30, no Novo Testamento, o texto diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com os quais fostes selados para o dia da redenção. Não façam isso, diz a Bíblia. E por que a Bíblia diz isso? A Bíblia, com essas coisas todas, quer nos conduzir a uma vida de santidade, de arrependimento, de retidão. O que o autor bíblico faz no capítulo 6, nos versículos 6 e 7, quando nós encerramos essa parte que fala da tristeza de Deus? Nos ensina muitas coisas sobre a tristeza de Deus. Ele quer nos mover. Ele quer nos empurrar numa direção. O que o autor bíblico quer fazer? Ele quer dizer o seguinte, olha, nosso Deus não é um déspota pronto a punir, não. Ele sofre, ele sente dor quando nós pecamos, ele se entristece, ele padece. Ele não tem prazer em nos ver longe dele, pelo contrário. A sua dor, quando nós o entristecemos, é uma dor intensa, nós machucamos o seu coração. E isso deve nos mover à obediência, à retidão, ao arrependimento. E não somente isso. Não somente essa figura terna, essas realidades da ternura de Deus devem nos mover à obediência, mas também o fato de sabermos que Deus não é inativo na sua tristeza. Ele se levanta e Ele apaga as coisas que Ele concede quando Ele é entristecido. E isso tudo, esse conjunto todo de realidades, deve fazer com que nós nos arrependamos. Olhe para a sua vida, é o que o texto tem que fazer. O texto tem que fazer com que nós olhemos para a nossa vida. Eu não os conheço, irmãos. Eu os conheço muito superficialmente. Eu os vejo aqui, na igreja. Nós nos encontramos, eventualmente, aqui uma vez por semana ou duas. Nós tomamos juntos o nosso cafezinho lá embaixo, tão gostoso. Brincamos uns com os outros, um convívio tão agradável, tão feliz. Somos amigos uns dos outros.
Na nossa igreja reina a paz. Graças a Deus por isso. Nos encontramos e sempre é tão bom. Nos encontramos e o ambiente sempre é tão agradável. Não há partidos, não há divisões, não há intrigas, não há brigas. Caminhamos juntos numa alegria muito grande. E nesse nosso relacionamento nós mostramos o nosso lado bom. A nossa amizade, a nossa fidelidade, essas coisas todas que são reais em nós. Mas somente os irmãos conhecem os seus próprios pecados. Somente os irmãos conhecem aquelas coisas que não estão dispostos a compartilhar com ninguém. Nem com seus amigos mais íntimos. Nem com suas esposas. Nem com seus maridos. Aqueles pecados que se perpetuaram em você. Que são constantes em você. E que desagradam a Deus. E um texto como esse deve fazer com que nós olhemos para essas coisas, nos aproximemos do Senhor e digamos: Senhor, eu estou vendo essas coisas e isso gera em mim tristeza, porque eu tenho te entristecido. Mas não somente tristeza, a minha tristeza é mesclada com temor, porque eu sei que a tristeza que eu provoco no Senhor pode produzir juízo. Então, meu Deus, ouve o meu clamor e me perdoe. E me ajude a abandonar essas coisas que eu tenho feito e que despertam a sua ira e que despertam a sua tristeza. E então o texto termina com a última verdade teológica que vemos aqui no versículo 8. Versículo 8 diz, o aumento, nós dissemos a partir do versículo 8, o aumento do pecado manifesta a graça de Deus. O texto diz, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Essa palavra, porém, mostra um contraste completo. O crente é esse contraste. O crente é diferente. Se você é um crente, você não é diferente, se não há um porém antes do seu nome, então há algo errado na sua vida. Nós podemos descrever a sua família, podemos descrever o seu trabalho, podemos descrever a sua escola e dizer, não existe temor de Deus entre essas pessoas. Não há temor de Deus entre esses homens dessa família. Não há temor de Deus entre os homens dessa empresa. Não há temor de Deus entre os alunos dessa escola. Porém, e aí vem o seu nome. Porém, fulano de tal é diferente. Você tem que estar depois de um porém numa história ruim como essa. Há todo um quadro horrível pintado aqui. Mas existe um porém. E logo depois desse porém vem um nome. Porém, Noé, ele é totalmente diferente. O versículo 9, que vamos estudar na próxima semana, o versículo 9 mostra porque ele é diferente. O texto fala, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Nós já conhecemos os seus contemporâneos. Ele é uma exceção. Ele é único. Não tem ninguém como ele. Assim deve ser com você também. Noé, diz o texto, Noé andava com Deus. Era diferente de todos os demais. Era outro tipo de vida, outro tipo de pessoa. E o texto diz no versículo 8 que Noé, além desse porém que contrasta Noé com os homens da sua geração, o texto diz, Noé achou graça diante do Senhor. Quando Deus olhava para os seus contemporâneos, ele se entristecia. Quando ele olhava para Noé, o sentimento era outro. Ele pensava, esse homem merece o meu favor. Quando o texto fala, ele achou graça, graça é favor. No Novo Testamento, graça significa, eu anotei alguns significados aqui, aprovação. Noé foi aprovado. Você é aprovado? Você está em contraste com os homens da sua geração ou é como eles? Noé foi aprovado. A graça, achar graça ou achar favor significa obter privilégios de Deus. Deus concede privilégios àqueles que acham graça diante dos seus olhos. Deus concedeu privilégios a Noé. Ele e a sua família foram salvos do dilúvio, do juízo. O cuidado de Deus sobre Noé. Deus o protegeu, Deus o guardou.
provisão, essas coisas todas, aprovação, privilégios, cuidado, provisão, essas coisas todas estão presentes nessa expressão, ele achou graça, ele achou favor, ele achou aprovação, ele achou privilégios, ele achou cuidado, ele achou provisão diante de Deus. Deus concedeu tudo isso a ele. Quando nós olhamos para Êxodo 33, nós aprendemos lições muito interessantes sobre achar graça diante de Deus. O versículo 8 é pequenininho, mas essa expressão, achou graça, é uma expressão muito carregada de significado. Vejam Êxodo 33, vou mostrar isso para os irmãos, já vou caminhar para o final. Êxodo 33, para os irmãos não irem embora tarde hoje, porque está frio, eu não quero ninguém doente durante a semana por causa do sermão prolongado. Então, veja aí Êxodo 33 para ver o que é graça. O que é graça? O que é graça não, o que é achar graça aos olhos de alguém, aos olhos de Deus, o que é isso? Êxodo 33 mostra um pouquinho disso, veja aí com atenção, observe Êxodo 33, 12. Os irmãos olharam um pouquinho aí do capítulo 32, né? Agora o 33, diz assim, Êxodo 33, 12. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Moisés, exigente aqui, né? O Senhor fala para eu ir para levar esse povo para Palestina, para Israel, para Canaã, né? E não fala quem vai comigo. Moisés é chato, né? Chato. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. O Senhor fala que eu achei graça aos seus olhos, mas não fala quem vai comigo. Então Moisés está reclamando aqui, né? Está reivindicando. Moisés está fazendo um piquete na porta do céu, ali reclamando, fazendo reivindicações. Versículo 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, a mesma linguagem de Gênesis 6, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho. Veja o que é achar graça aqui no texto. O homem que achou graça aos olhos de Deus é o homem a quem Deus revelou o seu caminho. É o homem a quem Deus diz, siga por aqui, nesta direção. Eu estou com você, eu sou o seu guia. O homem que achou graça aos olhos de Deus é o homem que tem Deus como guia. E vejam a sequência do texto. Ele continua usando essa expressão. Me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. De novo. Então ele prossegue, o texto prossegue, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, vejam como Deus responde esse clamor. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. O que é achar graça aos olhos de Deus? Primeiro, é ter Deus como guia. É ter no Senhor aquele que dirige, que guia as nossas vidas. E não somente isso. É ter Deus como aquele que é o nosso companheiro, que anda conosco. E o Senhor, quando fala sobre isso, a minha presença irá contigo, Ele diz, eu te darei descanso. Quem encontra essas coisas, quem tem essas coisas, nós podemos dizer, essa pessoa achou graça aos olhos de Deus. O Senhor a guia, o Senhor a orienta, o Senhor a dirige, e mais, o Senhor anda com ela e lhe dá descanso.
Quando Deus olhou para Noé, Noé achou graça diante dos seus olhos. Então o que Deus fez? Deus passou a guiá-lo, a conduzi-lo, a orientá-lo. Deus passou a andar com Noé. Noé andava com Deus. E Noé, afinal, encontrou descanso. Noé significa o quê? Descanso. E ele encontrou esse descanso, porque achou graça aos olhos do Senhor. Como pode alguém achar graça diante do Senhor? O capítulo 6 fala, no versículo 9, como era Noé. Mas quando nós olhamos para essa descrição, o texto fala que ele era justo e íntegro, que ele andava com Deus. Como ele podia ser assim? No meio de um ambiente tão hostil, no meio de um ambiente tão diferente, como nós podemos andar por um lamaçal sem sujar os pés? Como Noé conseguia andar naqueles dias, no meio de tanta imundícia, e não se contaminar, e não ser como aqueles homens, não fazer o que eles faziam, não falar o que eles diziam, não praticar o que eles praticavam? Como isso era possível? Como era possível ele ser justo e íntegro, andar com Deus no meio de uma geração em que ele era exceção completa, absoluta? Como isso era possível? O livro de Hebreus explica como isso era possível. O livro de Hebreus fala o segredo, mostra o segredo que não é segredo. O livro de Hebreus diz, no capítulo 11, o livro de Hebreus fala, Hebreus 11, 7, diz assim, Hebreus 11, 7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé. Esse versículo mostra qual era o segredo de Noé. Noé era um homem de fé. Noé creu em Deus. E isso lhe foi atribuído como justiça. E essa fé que Noé tinha era a causa da sua justiça, da sua retidão e do seu andar com Deus. Só há um meio de nós sermos essa exceção, de nós termos um porém na frente do nosso nome, que pode nos contrastar com os homens perversos da nossa geração. Só há uma forma de andarmos com Deus, sendo justos e íntegros como Noé foi e como outros homens de Deus foram. A única maneira de sermos assim é por meio da fé transformadora. Somente aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, somente aqueles que depositam sua fé no Salvador, somente esses são transformados e podem então ter essa fé que muda o coração da pessoa, muda o seu caminhar e o coloca em contraste com os homens do seu tempo, como aconteceu com Noé. Aqueles que não são crentes não podem esperar essa mudança, esse contraste nas suas vidas. Irmãos, o texto termina aqui no versículo 8. Nós caminhamos por esses versículos, aprendemos essas coisas. Eu não pude falar de todos os detalhes do texto, não tive tempo para falar dos vários detalhes do texto. O texto fala também sobre o impacto do pecado sobre a criação. Não tive tempo de falar sobre isso, o tempo não permite. Talvez numa outra ocasião eu fale sobre o impacto do pecado sobre a criação. O Gênesis 6 mostra isso também. Mas eu quero encerrar destacando algo que é muito importante para todos nós ao longo da semana que está se iniciando. Talvez os irmãos, com algumas coisas que eu disse aqui, talvez os irmãos tenham ficado um pouco preocupados quando eu falei sobre Deus apagar coisas que Ele construiu, fazer desaparecer. Quando eu penso nessa realidade, isso me assusta um pouco, confesso que me assusta. Porque as coisas boas que Deus nos dá,
elas são preciosas para nós. Quem nos concedeu uma família amada e amável? É o Senhor. Quem nos concedeu uma casa, um trabalho e o pão de cada dia? Quem nos concede essas coisas? É o Senhor. Quem diz haja, e então todo bem é derramado sobre nós? É o Senhor. Quando nós olhamos para a nossa vida e vemos coisas boas, nossos filhos, nossos cônjuges, as coisas que Ele nos concedeu, as bênçãos que Ele derramou sobre nós, de onde tudo isso veio? Veio dEle, que é o Pai das luzes, e que derrama sobre nós todas as bênçãos. E quando então nós nos aproximamos dos irmãos aqui, e aqui do púlpito dizemos em alto e bom som, para todo mundo ouvir, que aquele que diz haja, é também aquele que remove tudo. Quando vê o nosso pecado e depois que se entristece, se levanta, e então desfaz o que fez, remove o que deu, apaga o que construiu, o que nos concedeu. Isso gera em nós um desconforto. Meu Deus, Deus faz isso. Deus dá para depois tirar? Deus não dá para depois tirar, mas Deus dá e pode tirar. Isso é terrível. Ele faz isso? Faz. Ele apaga o que Ele escreveu. Ele diz e concede, e depois, com a mesma palavra, com a mesma boca que Ele disse e concedeu, Ele desdiz, se é que essa palavra existe. Ele desdiz e remove. Como pode isso? Isso nos assusta e deve, sim, criar em nós um temor reverencial. Isso deve nos fazer com que nos preocupemos e o nosso temor a Deus seja maior. Nós temos que mesclar essas coisas com a visão de um Deus terno, que se entristece e que com o coração ferido padece quando nós o entristecemos. Mas notem, existe um salmo na Bíblia, muito conhecido, do rei Davi. O rei Davi escreveu um salmo, o famoso Salmo 51, e ele diz assim no Salmo 51, logo no comecinho, ele fala assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. E segundo a tua fidelidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. E então ele prossegue, e ele usa exatamente a mesma palavra que aparece em Gênesis 6. Farei desaparecer. Ele usa exatamente, o rei Davi usa exatamente o mesmo verbo. Ele diz, e segundo as suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O que você quer que desapareça? O que você quer que desapareça? O nosso Deus faz desaparecer as coisas. Ele fez desaparecer aquela geração terrível. Tudo que Ele criou que era bom, Ele fez desaparecer. Mas o Salmo 51 diz que Ele faz desaparecer mais uma coisa. Ele diz que se o homem se apresentar diante dEle e olhar para a cruz e com base na cruz de Cristo dizer, Senhor, me perdoa, Ele vai apagar, Ele vai fazer desaparecer os nossos pecados. Suplique ao Senhor isso. Senhor, faça os meus pecados desaparecerem. Vamos orar.
Senhor Deus, obrigado pelo texto de Gênesis 6, abençoa a nossa vida. Ensina-nos o real sentido do arrependimento. É tão bom saber que o Senhor é um Deus que padece. O Senhor não é uma energia, uma força, um Deus impessoal, impassível. O Senhor olha para nós e o Senhor se angustia quando vê a nossa maldade, a nossa indiferença ao nosso pecado. Ó Deus, como devemos nos envergonhar tantas vezes, como somos insensíveis. Nós sim somos insensíveis, o Senhor não. O Senhor padece, o Senhor se entristece. O seu espírito é contristado por causa da nossa rebelião. E isso deve enternecer o nosso coração. E, ó Deus, aprendemos que essa sua tristeza não é inativa. O Senhor se levanta em meio à sua tristeza. E o Senhor apaga as coisas. O Senhor faz coisas desaparecerem. Coisas que o Senhor fez aparecer, o Senhor faz desaparecerem. Por causa da sua tristeza e da sua ira. Ó Deus, mas aprendemos também que o Senhor faz desaparecer pecados. E por isso nos aproximamos do Senhor hoje. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Engendra no nosso peito temor verdadeiro. Engendra no nosso coração a visão correta acerca de quem o Senhor é, e do modo como o Senhor olha o pecado, e do modo como o Senhor trata o pecado. E produz em nós um temor reverencial, e uma postura humilde diante do Senhor, e comovida diante do Senhor. E que em meio a essa postura, essa disposição de coração, nós nos aproximemos do Senhor com sinceridade, e desfrutemos da disposição que o Senhor tem de apagar pecados, apagar a culpa, perdoar e restaurar. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.